que não é legal ir no lugar e falar, eu não tiro folga nunca. Eu trabalho a beça, que isso não é legal. Isso não traz a hotelaria para um lugar de eficiência. Se você está nesse hotel, Sheraton Niemeyer, Sheraton Curitiba, Sheraton Porto Alegre ou Sheraton do Nordeste, Sheraton Bahia, é Sheraton. A identidade olfativa, o uniforme, a forma de se comunicar com o hóspede, a tratativa. Então, os treinamentos eram muito modulados. E aí, ao criar a empresa, a pessoa que estava comigo em marketing falou, Val, contando a história, ele falou, Val, a empresa é você, é a V Leal. Você vai expandir, mas é você. As pessoas querem falar com a Val Leal. Com a Val. Ah, você é a Valéria Leal? Ah, então tá. E aí isso abriu umas portas. E hoje é assim, o que você está precisando? Bom, estamos aqui com mais um podcast do RH Debate. Hoje nós temos aqui a Valéria Leal, que ela tem uma experiência muito vasta. A Valéria, ela vai de um ponto da área de cosmético e beleza, chega até a hotelaria. Valéria, bem-vinda, é um prazer receber você. Eu gostaria que você então se apresentasse aqui para a nossa audiência. Muito obrigada pelo convite, Léo. Muito obrigada, Paulo. É um prazer estar aqui. Sou a Valéria Leal e mãe do Pedro Leal, um menino de 11 anos. Sempre fui de RH. Eu acho que a minha primeira história vem com RH como estagiária. E então hoje são 30 anos de carreira como RH e mais 4 de estagiária. Eu fui aquela estagiária que começou desde o início. Tive em grandes redes, como você falou, e começando na indústria e indo para a área de serviços, que foi a que mais me apaixonei, e sou apaixonada até hoje. Com uma história aí de muitos desafios, de uma mudança muito grande da carreira mesmo, nesse tempo todo, me reescrevendo, né, reescrevendo a gente. E em 2016 eu parti para um empreendedorismo e um negócio próprio, porque filho leva a gente para esse lugar. Então é isso, eu sou a Valéria, que ama gestão de gente. É isso aí. Bom dia a todos. A Valéria é uma amiga, antes de mais nada. E uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. A gente se conheceu... Nossa. Tem 25 anos, mais ou menos, que a gente se conheceu. E ela era a responsável pelo RH que ralava. E eu era o responsável pelo RH Beauty, da beleza. A gente trabalhava na vela, ela cuidava da fábrica, da Belfan, chão de fábrica mesmo, pessoal quente, raiz. E eu ficava na distribuidora, que era a área que era de todo o glamour e todo o marketing da vela, né? A gente se conheceu lá, a gente dividiu o espaço, a gente administrou junto o refeitório, segurança, uma série de coisas, e ao mesmo tempo, e aí a gente criou uma grande amizade. Quando a vela acabou, eu fui o primeiro a ser desligado, porque a cultura tem que ir embora primeiro, né? O americano não quis ficar comigo na estrutura. Foi muito bom, fiquei muito feliz até, porque eu pude desvendar outros rumos, outros caminhos e outras histórias desses 40 anos que já vão pela frente. E um belo dia eu tô em casa, quieto, e recebo uma ligação. Era a Valéria. Ela virou para mim e falou assim, eu não esqueço, Léo, sentei na cadeira. Ela estava assumindo a diretoria de RH do Sheraton. Isso mesmo. Você lembra disso, Valéria? Lembro mesmo, lembro. Porque foi um caminho grande, né? Foi um caminho até grande. Chegar nesse momento. E quando a gente é RH que faz DP, lembra? Ainda tinha o DP que ainda tinha o DP, com a gente. Pelo amor de Deus. Então, ainda bem que eu tinha o Luizão lá e o Robinho que faziam Luiz tudo. e Robinho. E a gente, eu lembro que era relações industriais. Não era gestora de RH, gestora de administração de pessoal, era relações industriais. A gente é do tempo, né, Léo, que não tinha nem esses MBAs de gestão de recursos humanos, não. Era psicologia do trabalho, Paulo. A gente tinha esse termo. Minha primeira pós-graduação foi psicologia do trabalho. Porque a gente não tinha muito espaço para isso. Mas foram momentos muito bons. Eu fechei a Belfan, né? Você fechou a Belfan, né? Eu fui uma das últimas a sair. Com a proposta que ia continuar e não continuei.
Eles sempre fazem isso. Eles para que a gente faça até o final um trabalho bem feito. Eu conheço muita gente que continuou, né? Você sabe como é que eles eram tratados? Como adquiridos. Você é um adquirido, não pense em subir aqui dentro. Você não é um funcionário Procter. Você tem uma placa e você faz um determinado serviço seriado, né? A Valéria tem um fato que ela não sabe. Eu tinha a Valéria com tanto apreço por ela, e eu tinha uma vontade de roubar uma pessoa dela. Eu era louco para roubar uma pessoa dela. Quem é. Mas eu não roubei. Isso. Ela tinha a cara do lado beauty, do lado cosmético, e mas ela eu não também tinha roubei. Um charminho por você total. Era o Léo. Eu gosto do Léo. Não, vai ficar aqui. Nós somos raiz. A gente Perdeu, é raiz. Eu ia conseguir. Se eu quisesse, eu conseguia. Na hora. Era só falar com... Não, os olhinhos dela brilhavam para você. Com o Marcelo, na época do Marcelo. Se eu falasse com o Marcelo, ela dizia, não, eu não vou fazer isso com a Valéria. Coitadinha. Não. E aquilo lá era um desafio. Era um desafio, né? Uma indústria, um ambiente também... Rio... A gente estava perto de uma comunidade muito grande, com uma estrutura muito grande, pesada. A gente tinha uma responsabilidade pela comunidade também muito grande nessa época. Não foi fácil. A gente viu aquele supermercado se instalar ali, porque não tinha nada quando a gente estava lá. RDC primeiro, depois virou... Não tinha nada. Virou Champion, né? Isso, quando o Carrefour comprou. A gente ali era só a gente como a Vela, né? E foi uma escola também, em termos de... Vocês não imaginam que era uma festa de fim de ano. Nossa. Quando eu trouxe de volta para dentro de casa, porque ela era dentro de casa, com a construção do depósito, tentaram colocar em locais externos, né? E quando eu cheguei, a primeira missão me deram o seguinte: você tem que trazer essa festa para dentro de casa de novo. Falei, como é que eu vou esvaziar esse estacionamento? Falei, vamos lá, Valéria. A gente tem que esvaziar esse estacionamento. Lembra a lona do circo? A gente fez botou a lona de circo, conseguimos, do teu cara de operações, não usar o estacionamento por uma semana. E a gente montou uma lona de circo, e foi uma das festas mais lindas. Com três... fez durante 3 anos essa festa. Aí eu levei a festa para São Paulo, aluguei uma estrutura de circo em São Paulo. Porque tinha Belcosa São Paulo, escola. Na época. Foi uma loucura. Foi uma loucura, grande desafio. E lá na Vela, né, Léo, eu entrei como analista. Você entrou como analista. De cargos e salários, imagina. Imagina só. Cargos e salários. Aí fui crescendo. Aí de lá eu já consegui sair gerente, né? E aí já era gerente de RH, tá, gente? Aí eu já ganhei uma posição. Mas sempre buscando diretoria, né, Léo? Crescimento. Mas levou um tempo. Como foi a sua experiência nos diferentes setores que você atuou? Porque você atuou de cosméticos a entretenimento e hotelaria. Tem a passagem por entretenimento também, tem, em cinema. Né? Então, o que aconteceu, Paulo? E como isso moldou a sua abordagem à gestão de pessoas? Então, a fábrica, para mim, era um exercício diferente, porque é um exercício com a visão da produtividade, a visão do negócio é muito pesada. Mas eu tinha ali Belcosa, então eu já tinha o que era o serviço muito próximo. E o Léo sempre muito generoso, vem fazer os treinamentos juntos, vem entender desse negócio junto. Então eu tive ali já o contato com o serviço, gostando muito da fábrica, gosto muito dessa parte de produtividade, de cálculos matemáticos e da área trabalhista, que é o que demanda mais no universo como aquele. E a gente tinha muito respaldo vindo do Léo e da parte estrutural de lá, porque quando a gente falava de gestão de gente, a gente era único, mas ele era o que coordenava. Então, eu fui aprendendo isso e entendendo que eu tinha um espaço legal para esse momento. Quando eu saí da Vela, e foi uma coisa muito abrupta, porque eu não esperava, a gente se reinventa. E aí, eu fui para a rede de cinemas, e aí a rede exposição, não é a que faz a exibição dos filmes. Com o meu diferencial, que era, vamos trazer alguém que sabe fazer medições, que tem ISO, que eu aprendi ISO 9000 lá na Vela. Ela me deu essa certificação para um órgão certificador internacional. E aí, com isso, eu pude levar o que era meio produtividade para dentro de um ambiente que era muito serviço. E eles queriam ter métricas, eles queriam ter mais esse olhar. E você vê que fascinante a gente poder trazer o espaço da indústria pequeno para dentro desse interligando, né? Para dentro desse universo. E aí, como nós tínhamos uma estrutura muito grande de uma empresa que tinha todos os seus quadradinhos de RH, remuneração, cargos e salários, treinamento, a parte de treinamento e desenvolvimento, recrutamento e seleção, são as caixinhas muito enquadradas, eu fui levar isso para dentro da área de entretenimento, que era mais soft, mas com uma rotatividade muito grande, uma geração muito nova
que é o que a gente ainda vê hoje dentro, né? Sim. Do cinema, muito forte, porque a gente não tinha concorrência de streams, a gente não tinha todas essas outras ferramentas que tinham hoje. E era a grande novidade, né? Não, e era uma rede CA internacional. Era a grande novidade, exatamente, era uma grande... Múltiplas salas. E peguei New York abrindo. O New York era... O creme de la creme, todo mundo queria estar ali. E aí era o diferencial da gente criar a estrutura e garantindo a satisfação e o entendimento até daquele jovem do que ele estava oferecendo. Porque ele consumia o que ele estava oferecendo. Então, essa razão e essa proporção era muito interessante. Criar uma metodologia, algo que o avaliasse e que ele pudesse ganhar algo com isso também. Então, assim, foi poder levar tudo aquilo que eu aprendi para a área de entretenimento. E a área de entretenimento e hotelaria, elas andam muito próximas. E eu também fui chamada, porque na hotelaria foi hunting mesmo, porque era área de entretenimento. E a gente quase não fala, quase não brinca, quase não está no mercado. Então, foi aí que me puxaram para a área de entretenimento. Por quê? Porque ainda era hotelaria e, na época, a rede era Starwood Hotels, que cuidava, era uma rede internacional também. E a gente tinha Sheraton em 5 unidades no Brasil. E aí precisava de uma diretora executiva para cuidar dessas unidades, com um olhar um pouco mais para o Sheraton da Niemeyer, que é um Sheraton mais robusto, e os outros trabalhavam com franquias, mas era para ter unicidade, para ter, né, o acompanhamento disso. E aí fui parar naquela hotelaria, e aí não saí nunca mais. Qual é a diferença do RH dentro de uma grande rede hoteleira? Porque vem muita coisa corporativa. Na rede hoteleira, a diferença... E aí eu estou falando de redes internacionais. As redes internacionais, elas têm pacotes muito prontos, como a gente tinha também lá na Vela, lá atrás, os pacotes que vinham de uma rede, né, internacional. O gozado que eu encontrei na Vela é o seguinte, eu não sei se você reparou isso. Eu tinha os pacotes, mas na época que eu trabalhei com multinacionais americanas, era muito mais forte que vinha de fora. Sim. Né? O alemão já dava uma certa... O alemão até copiava alguma coisa da gente, que ele não fazia. Ele vinha aqui, olhava uma coisa que estava acontecendo. E levava, né? Naquelas famosas visitas vésperas de carnaval. Né? Que eles gostavam muito de fazer auditoria véspera de carnaval. Por quê, né? Paravam durante o carnaval e voltavam depois do carnaval. Réveillon, Natal. Réveillon. Né? Ficava nesse período aí, mais ou menos. O menos. alemão adora o Brasil nessa época. Muito. Chegar aqui para churrascaria tomar caipirinha. E aí o que acontece muito? Como a rede, ela vem com uma estrutura muito forte, com a sua ética, os códigos de conduta, a forma de gestão, e replicar a marca, porque aí o conceito de uma marca de hotelaria, ela é muito forte. E a identidade você tem que estar naquela marca e se sentir igual em qualquer lugar onde você esteja. Sim. Só que tem o nosso jeito. Então, a diferença aí é você fazer, que eu não digo que é tradução, que não é versão, é personalização. E aí, aqui a gente ainda tinha que fazer para o Rio, para Curitiba, para Bahia, porque você não consegue aplicar a mesma coisa. Então, o grande desafio é o inverso, é você olhar a cultura e aplicar a técnica... De acordo com a cultura. De acordo com a cultura. É porque nós temos uma diversidade muito grande. Você vai para o Nordeste, às vezes eu vou para o Nordeste, e você vai para o Sul, eu passei um período da minha vida, eu fiquei 1 ano em Curitiba. São mundos totalmente diferentes. Parece que você está numa outra parte do planeta. É impressionante. Não, e assim, muito característico até não só o tipo de atendimento que você tem que dar, a formalidade que você vai colocar ou não, a pessoalidade que você vai colocar, e ainda, no outro lado, né, o que o funcionário ou aquele colaborador vai se identificar com aquela marca. Porque as pessoas acham que trabalhar na hotelaria é viajar. E aí eu achei muito engraçado, porque eu falava, gente... Não é isso. Eu fui professora na Estácio do curso de hotelaria e turismo e eu fazia a parte de gestão de gente. Graduação. E eu pegava 1º ano da turma, recém-chegados. E aí fale sobre você. E o que você acha que é hotelaria. Hotelaria é um lugar que a gente viaja muito. Eu venho ou de família muito abastada, que tem condições, e aí hotelaria eu abro para continuar viajando, e não falo idioma nenhum. Perfeito, e aí você já começava assim, nossa, você está no lugar certíssimo. Repensa esses 4 anos do que você vai fazer, porque não é sobre isso. Sim. Porque a hotelaria tem o seu glamour. Tem, né? A sua fascinação, claro. Estar num ambiente desse. E aí, principalmente, as redes internacionais também. Então, a gente tinha aquela coisa muito da identidade e que era passada. Se você está nesse hotel, Sheraton
Niemeyer, Sheraton Curitiba, Sheraton Porto Alegre, o Sheraton do Nordeste, o Sheraton Bahia, é Sheraton. A identidade olfativa, o uniforme, a forma de se comunicar com o hóspede, a tratativa. Então, os treinamentos eram muito modulados. Mas tem o sotaque. Por quê? Porque o cliente quer ouvir. Você tem a cultura global, a cultura Brasil e a cultura regional no Salvador. Baiana. Isso com o seu vocabulário próprio. Exatamente, é muito complicado. E que o hóspede, na maioria das vezes, quer ver aquilo. Ele está lá para isso. Ele está lá para isso, para vivenciar isso. Então, você fazer com que aconteça lá para o pessoal de reservas, comercial, revenue, que, olha só, os índices, os KPIs lá de atendimento ao cliente. Cara, mas por quê? Porque tem a padronização, mas tem a cultura aqui. E aí a gente foi mudando aos poucos, inclusive, o próprio olhar e a cara do que é um hoteleiro. E hoje você tem piercing, você tem brinco, você tem os cabelos soltos. Porque quando eu comecei era aquele cabelinho que a gente botava assim, gente, com redinha, botava. Não podia isso, ó. Nunca na hotelaria, esmalte vermelho, não podia. E aí, aos poucos também isso foi evoluindo. Mas a diferença é isso, é a padronização que ainda é muito forte. A gente tem algumas redes nacionais que ainda têm isso como padronização, mas aí não copiam, fazem o seu próprio estilo. E muitas vêm do Sul, então já tem um estilo muito próprio. Que é totalmente diferente do Sul-Nordeste. Eu senti uma diferença. Eu saí de Curitiba para ir para Bahia, por exemplo. Assim, é um mundo diferente. Você tem que se adaptar. É um período para você se adaptar ali. Como é que eu vou agora fazer? E tem, Paulo, uma questão muito forte também na hotelaria, que a gente traz muita gente de um estado para o outro. E acha que é plug and play porque é hoteleiro. Muito expatriado. Plug and play, que a gente tinha a beça, lembra, Léo? Nossa. E acham, não, ele é bom porque ele foi da marca tal. Não, ele foi naquela marca, naquele lugar onde ele foi treinado e orientado para isso. E com a cultura que ele conhece. Ele precisa se aculturar, ele precisa entender do nosso negócio e a maioria às vezes não dá certo. Eu também trabalhei em rede portuguesa, né? Que também é um grande desafio. É um grande desafio. Qual a diferença que você vê da rede portuguesa para uma rede americana, por exemplo? É a metodologia. A rede americana ela é voltada para resultados efetivamente. Por conta dos investidores que estão no entorno. Os investidores, né? Claro que mudou um pouco mais para a rede portuguesa. Hoje em dia a gente tem muito investidor, mas eu trabalhei na rede que era Pestana. Então era o seu Dionísio Pestana. A figura mais importante com a família toda envolvida nisso. Então você tem a identidade do dono no negócio. E que em Portugal, ele é líder no que ele faz. Toda a estrutura que você tem em Portugal é da rede Pestana. Então, ele replicava para a gente, mas por essa relação da língua ser mais fácil, e do conhecimento aculturado ser mais próximo, tem menos desafio para você poder implementar. Mas as redes americanas é to do. Não tem como. Está ali o manual, é a prática, e a gente olha, receita, resultado do investidor. Eu acho muito interessante. Eu tive uma transportadora de carga. E entre meus clientes eu tinha Coca-Cola e Antártica, ainda é época da Antártica. E a Coca-Cola era assim, você tinha um gerente geral de fábrica, você tinha um gerente de transporte e tudo mais, e eles tinham aquele patamar que eles tinham para atuar, não precisam perguntar nada a ninguém. O que eles fizessem estava feito. Se fosse bom, bacana. Se fosse ruim, muito prazer, pode seguir a vida. Na Antártica, qualquer modificação, por menor que fosse, tinha que ir para o comitê diretor, que meu contrato era com a Ibarrio, Indústria Antártica Rio de Janeiro. E muitas vezes tinha que subir para São Paulo, que era o dono da Ibarrio. A gente já viu um negócio assim de mais um, menos um caminhão. E como essa cultura é diferente. O americano, ele te dá, me falhou o nome agora, você tem um patamar de atuação. Ali você faz o que uma você autonomia, quiser, é uma matriz de responsabilidade. Exatamente. Ele te dá a matriz de responsabilidade e muitas das vezes com valor financeiro. Na Quinterera a gente tinha bônus de decisão. Lembra? O cara tomou uma decisão, $100 para ele. Você sabe que eu quase te procurei desesperado, porque um belo dia eu estava em casa, já depois que saí da vela, e toco o telefone, e era o meu ex-presidente da Quinterera, o Liberi. Sim, ô Léo, eu falei, é um boliviano naturalizado americano, então... Nossa, imagino. Fala, Alberto, preciso de você. Fala, o que é, Alberto? Estou negociando com o Marriott
e devo assumir a presidência Mérito no Brasil. Estamos fazendo um hotel. Eu falei, eu sei. Vai procurando meu pessoal, que eu vou querer todo mundo lá comigo. E, claro, você. Eu falei, caraca, nunca trabalhei em hotel na vida. Eu vou ter que ir atrás da Valéria. Mas aí, uma semana depois, ele me ligou, negociação não deu certo, não vou mais. Porque são... e essa coisa que você falou, porque tem porque ele tinha sido Mérito, né? Porque a história dele era Mérito, né? Isso, a história dele é tipo... Ele conheceu o Bill Mérito. A rede... Alçada, ele tinha alçada. Alçada, né? isso. E continua assim, muito na hotelaria hoje. Quando a gente recebe lá os books, né, tudo que eles chamam lá como estrutura, eles te dão um limite que é, olha, você pode até aqui, você pode mudar a linguagem, mas você não pode mudar os pilares. Você pode mudar a forma como você vai aplicar, mas a carga horária. Então, ele vai dando essa estrutura até onde você pode ir e você vai devolvendo. A hotelaria ela tem uma coisa interessante, porque a gente tem a figura do gerente geral, que é a figura máxima dentro do hotel. E aí você tem os diretores abaixo dele. Quando você sobe ao nível de diretoria, por isso que eu falei, Léo, sentei na cadeira, você tem as autonomias. Por quê? Porque os KPIs são seus, você é responsável por ele, e o seu emprego está nesse risco. E o seu bônus está nesse risco. Então, você criar a metodologia própria para atingir, desde que não fira os princípios e os pilares da empresa, a coisa funciona. E você não tem para quem pedir bênção. Você só toma da palmatória. Você só tem a palmatória, a bênção você não tem. Então, você escolhe o caminho, vê o teu antecessor, opa, deixa eu ver ali o que não deu certo. O que ele fez de errado. O que ele fez, que a autonomia ele achou que tinha. Mas é interessante. E, Léo, se você tivesse entrado, você não saía mais. É uma deliciosa. Não vou dizer cachaça. Não, comer cachaça, chocolate todo ser. dia. Adoro cachaça. Mas como eu não tomo cachaça, é comer chocolate todo dia. A hotelaria. Eu me encontrei, gente, é impressionante. E acho que me encontraram também. A experiência que eu tive foi muito engraçada, porque a Alice, uma das minhas ex-mulheres, eu conheci ela dentro do Hotel Nacional, ela era gerente da boate do Hotel Nacional. Depois ela virou assessora do Léo Tijur, que era o dono. Então ela tinha plantão, tinha não sei o quê. E o Léo me sugava, porque ele toda hora queria minha opinião para tudo. Então eu era praticamente um vice-presidente da Rede Orsa, com ele do lado. Aí entrava o gerente, já me olhava apavorado. Tinha um português lá muito engraçado. O que você acha? Não, ele tá certo, Léo. Pelo amor de Deus. Eu boto o cara na rua se eu falar que o cara tá errado aqui. Imagina. Mas era uma cachaça mesmo. Eu adorava os plantões dela, porque eu ia para lá e ficava lá direto no plantão. E isso de você falar do plantão é muito legal. É uma metodologia que a hotelaria tem para formar gerentes gerais. Então, todos os profissionais de um certo nível, eles têm o plantão. Desde que entrei em 2004 na hotelaria, eu fazia os plantões. A cada 3 meses você fica responsável no final de semana e te entrega a chave. E o gerente geral não está no hotel. A gente adotou isso na Ogden, quando eu fui da Ogden, depois que saí da Cateré, então a gente tinha, como a gente trabalhava no aeroporto, direto, só no aeroporto a gente tinha 3 restaurantes, 8 bares e 10 quiosques. A operação de uma rede. Um gerente qualquer tinha o plantão daquele fim de semana. Tinha que viver lá dentro. E você vive lá dentro, é literalmente isso. E a própria equipe te olha como responsável do negócio. Porque também é engraçado, porque é um organismo vivo. As coisas funcionam automaticamente, mesmo que você tenha lá os procedimentos, mas é uma coisa automática. É o check-in, é o acesso ao quarto, é o restaurante, é o check-out. Mas é uma estrutura de hierarquia. E a hierarquia é muito forte na hotelaria. É fundamental, é impressionante. Na hotelaria é muito forte. É muito forte. Ela vem com aquela coisa de senhora, o senhor. E não, sabe, da coisa assim, qual é a demanda? Como devemos proceder? Qual é a orientação? E isso fica até o último profissional. É bem interessante como é... E por isso que o recrutamento e seleção é tão importante, né? Porque aí é uma pergunta... Não, vai lá. Você tem uma rotatividade monstruosa, né? No Brasil inteiro, hotelaria, então, muito mais, porque as profissões que trabalham 7x7, né, como eu chamo, né? 7x7. A verdade é essa, né? Quais foram em termos de diferente na sua carreira, o tipo de estratégias e
e procedimentos para você conseguir atrair e reter esse tipo de profissional que você de repente conseguiu desenvolver? Então, é legal você falar isso, porque quando eu fui chamada no Sheraton, esse era um dos problemas dele. Uma grande rotatividade. E não era nem uma grande rotatividade. Como ele é um hotel já de muito tempo na cidade... O custo de treinamento é muito grande, né? Você perdeu um cara... um cara desse e numa estrutura onde você tem uma padronização para atendimento muito grande. Você não forma em um mês. Só o onboarding lá leva 45 dias. É o primeiro tempo de experiência do cara é o onboarding dele. E aí a gente tinha muita dificuldade, principalmente com camareira. Porque a gente ainda tem culturalmente aquela coisa de que servir e subserviência, né? As pessoas não entendem muito isso. Então, dá um desmerecimento a uma categoria que é extremamente importante no negócio, porque é a atividade. Eu digo, gente, a atividade da hotelaria está na mão da camareira, não está na mão do gerente de recepção, não. Porque o check-in, ele passa. A fila, ele entende. Mas um quarto com cabelo, ele não vai entender nunca. Exatamente. E aí a gente foi ao Vidigal. E foi um dos meus primeiros projetos, que todo mundo dizia, tá louca, vai pro Vidigal. Tá louca. Nós fomos pro Vidigal e nós tínhamos uma escola interna de camareira. Então, eu pegava as mulheres, as mães solo, de 30 anos a 40, que ou o marido bateu, teve que sair de casa, ou ela tem uma voz lá que o cara não pode se aproximar, enfim. Essas, ou os rapazes que não eram aceitos na família por determinadas questões. E a gente fazia as turmas gratuitas e eles ficavam conosco, aprendendo a ser camareira, arrumador, camareiro. E com isso a gente ia contratando. E toda vez que precisava, porque a hotelaria também tem isso, né? Ela tem a questão de assim, hoje você precisa de 50, amanhã você precisa de 150, porque tem um evento grande. Sim, dependendo, você está sempre ao sabor do que está acontecendo. Isso. Então a gente precisava ter os extras. Réveillon está chegando. Nossa, não, feriado, já era um pânico. Feriado já é um pânico, imagina um Réveillon. Todo mundo que pensa assim, feriado na quinta. A gente falava, gente, essa semana ninguém para. É 7x7, porque tem feriado na quinta. É muito isso. Então, a gente foi criando essa base de dados, tanto para ser funcionário, quanto para ser o extra. E aí o plano de carreira funciona. Por quê? E a gente tem na hotelaria a questão também, que é muito interessante, que é de cima vem de fora. Nas redes hoteleiras internacionais. E aí você fomenta o pessoal e aí perde naquele meiozinho. Por quê? Por exemplo, uma líder de arrumação, que é quem cuida dos quartos e cuida das camareiras na governança da hotelaria, ela pode ser uma governanta num hotel que não seja uma rede internacional. Então, a retenção ali é torná-la uma governanta executiva para outro hotel da rede. Porque aí você tem como oferecer para ela um estímulo. E numa área mais complicada como cozinha, que você tem... Nossa. Você investe aberto em treinamento e você tem o mercado inteiro querendo esse cara, né? Porque você concorre com os restaurantes. Eu lembro na Catering, a gente montava uma padaria e perdia tudo que era padeiro. Porque a gente concorre com os restaurantes. Exatamente. E com essa excelência de cardápio, de cozinheiro formado. Então, tinha muito task force. Toda vez que precisava abrir um hotel ou mudava alguma coisa, eram os cozinheiros que iam. Por quê? Porque aí eles se sentiam reconhecidos, né? Reconhecidos pra caramba, e acabavam aprendendo algo de outra cultura, porque a rede hoteleira também te dá essa oportunidade dentro do restaurante. Sim. Tem os pratos fixos, que fazem parte do cardápio, mas tem o cardápio regional. Então, eles ainda tinham essa possibilidade de conhecimento mesmo. E, além de tudo, entender quem tinha esse viés, né? Quem é que vai para a cozinha. Porque todo mundo entra, na maioria das vezes, como auxiliar de serviços gerais ou ajudante de cozinha, que são as duas grandes áreas. Governança e alimentos e bebidas, que é assim que a gente meio que separa. Porque isso é o que vende o negócio. E aí você tem o meio, que é o front office, que é o pessoal check-in, check-out, é aquele pessoal que está mais à frente. E aí é outra linha. Esse cara quer ser o administrativo, esse cara não quer ser mais 7x7. Ele está ali fazendo recepção, mas a intenção dele é ir para o back. Sim. A promoção dele é ir para o back, para sair dessa linha de frente. Então, o resgate no recrutamento é esse. Eu conheci uma pessoa, não lembro o nome agora dele, estive com ele até ano passado, 2 ou 3 vezes. Ele tem uma charcutaria na região serrana do Rio.
Ele foi chefe de cozinha no Sheraton. Ele falou, eu viajava o mundo inteiro para dar aula de cozinha, quando eles admitiam gente nova. Ele até falou, eu tenho um cartão do Sheraton, qualquer lugar que eu vá, eu pago a metade só. Isso mesmo. Por a gente ter interessante, sido funcionário e tem esses mimos que eles dão para a gente até hoje. Eu entro no Sheraton e é a Dona Val. Agora, deixa eu fazer uma pergunta a você. Dentro desse contexto todo que você colocou, dessas diferenças de trabalhos dentro do hotel, que tipo de treinamentos você acredita serem mais eficazes para o desenvolvimento de lideranças, especialmente nessa área? E aí eu vou dizer para você que tem um antes pandemia e pós-pandemia. Que até para liderança mudou muito. Por quê? Antes da pandemia, todo mundo queria ser líder. Todo mundo abdicava da sua vida, do seu horário para fazer treinamento, para entender o comportamento dos outros, para aplicar as ações e desenvolver gente. Por quê? Porque não tinha nada que tinha um risco de vida tão iminente. Porque a gente vivia dizendo, olha, eu posso ser atropelado, eu posso levar um tiro, eu posso ter um ataque cardíaco, mas eram poucos. Então, o que a gente direcionava muito nos líderes era trabalhar a equipe para tirar o melhor resultado e produtividade dela. A entrega, né? Uhum. E aí veio a pandemia, a hotelaria. Eu sei que todos os outros setores sofreram muito, mas a hotelaria foi um... Sim, porque eles vivem do fluxo de gente. A gente só vive disso, do fluxo de gente. E a gente entender também e aprender sobre isso, porque também a gente não sabia como lidar com isso. Porque alguns hotéis continuaram abertos e recebiam o pessoal da Petrobras, os médicos, todo mundo que estava naquela infra dentro da cidade. Então, eu sou muito próxima das associações de hotelaria, e a gente foi criando, e aí abrindo parênteses, Paulo, treinamento para treinar essa equipe. Pra você ter ideia, eu fiz o curso da Anvisa de Covid para treinar o uso da máscara, a higienização, o medo, né? E aí, quando essa página virou e que a gente foi reabrindo de novo os hotéis, muitos dos nossos líderes, e aí vou falar de uma propriedade nossa, líder raiz, né, da nossa cidade, que a gente tinha lá no ambiente, não queriam mais estar naquele ambiente. Interessante. Porque a percepção da vida e a vida é um sopro, para o hoteleiro que trabalha 7x7, o hoteleiro que entra às 8 e não tem hora para sair, porque isso era muito... E era uma coisa que a gente falava assim com muito orgulho. Eu sou hoteleiro, eu fico. E aí ter essa proximidade de perder gente, de saber que era uma doença tão perigosa, quando a gente voltou, nós vimos que isso não acontecia mais. Então a gente teve que pegar líder, o segundinho, o terceirinho e começar a fazer liderança com ele. E aí aplicar não tanto no comportamento enquanto serviço, no comportamento enquanto gente. E aí a área da psicologia foi o que a gente trouxe mais para dentro, com terapeutas, com pessoas que pudessem dar esse apoio, junto aos planos de saúde, a metodologia do que a gente estava vendendo, do que a gente estava aplicando, se transformou. E hoje o líder, ele aprende primeiro a cuidar da gente, da equipe dele. Depois todos os processos, todos os procedimentos, como você deve fazer, como você deve entregar. Por quê? E é engraçado, né? A gente passar por um momento desse para entender que o valor é a gente mesmo. E que mudou. A gente não entrega quarto. E a gente, antes da pandemia, entregava quarto. Entregava prato. Agora a gente entrega hospitalidade. O quarto é um item. É o item que está dentro da hospitalidade. E aí fazer também com essa geração... Gente, eu vou falar de geração porque tem que falar de geração, né? É o que há, né, Paulo? Ainda... Tem duas coisas no momento, né? Geração e saúde mental. Mas isso. Tudo bem, a gente vai chegar na saúde mental ainda. E a geração também querer estar nisso tudo. Porque você convidava e falava assim, não quero ser líder, não. E ele olhava o líder dele. Pra ser isso aí eu não quero, E ele olhava o mercado. E ele falava, não, eu não quero isso para mim. E aí a própria hotelaria se reinventando para dizer, cara, não é por aí. Vamos tornar os nossos líderes pessoas e profissionais igual a todos os outros. Que não é legal ir no lugar e falar, eu não tiro folga nunca. Eu trabalho a beça. Que isso não é legal. Isso não traz a hotelaria para um lugar de eficiência, nem de produtividade. Aliás, eu acho que para nenhum ramo você... Mas a gente falava isso, Paulo, como se fosse um brasão. Sabe aquela coisa que você levantava assim e fala, hoteleiro não desiste nunca. Não, eu já tive um momento na vida em que eu tinha orgulho de assim, eu não descanso. Sábado, domingo, precisar ir ao trabalho.
Hoje não é bem assim, porque se a gente deixa de viver o outro lado que é importante. Né? O RH, na verdade, na área de serviço é um parceiro de negócio, né? Total. A grande diferença que a gente vê quando está em serviço é que o RH é um parceiro de negócio, né? E num hotel, o que ele pode fazer para estar ajudando a empresa a estar alcançando seus objetivos financeiros, seus objetivos de crescimento? Existe algum segredinho segredo? Aí? Eu acho até que já não é mais segredo, porque a gente tem falado muito disso. Eu, principalmente, quando me chamam para falar, eu falo, é ter o olhar para o indivíduo, é ter o olhar no colaborador. Mas não aquele olhar para onde eu vou levar. Porque esse é o que o RH faz, naturalmente, né? É aonde ele está e o que o impede de ir para aquele lugar. E aí eu falo, olha um pouquinho mais para trás. Olha para a vida dele dentro de casa, olha os traumas que ele já passou, olha para trás, que você vai conseguir olhar para dentro e para fora também. Porque a gente acaba sendo responsável pelaquela pessoa no todo, né? Sim, verdade. E ele está trazendo muito da realidade dele de fora. Ele tem um risco para sair de casa. E aí ele já fica preocupado. Aí ele se arrisca. Porque ele sabe que na hotelaria a produtividade é essa. Se ele não for, alguém deixou... Porque a gente prega que alguém vai fazer o serviço dele. Então ele não quer ficar mal com o coleguinha. Que é super legal, porque aí você consegue fazer entrosamento. Só que aí ele sai no risco, chega completamente desestruturado e você recebe aquela pessoa para que ele receba pessoas. Então, cuidar... Qual é o segredo? Olha a tua equipe. Conversa. Olha a gente como gente. Ele é um número. Para a gente, ele tem matrícula. Ele dá resultado. A arrumadeira tem um número de apartamentos que ela tem que fazer no dia, de acordo com a metragem. E ela tem brief diário. Olha, você tem que fazer 17 apartamentos. E a gente ainda brinca. O que é o usuário que está permanente e o que é saída, que é o apartamento que você vai entregar para o outro hóspede, que leva muito mais tempo. Mas gente, como é que ela está hoje? Porque essa pessoa, dentro do serviço, num atendimento, ele mata o teu negócio em 5 minutos. Em 5 minutos ele é capaz de matar um negócio. E principalmente hoje, né? Sim. Você coloca eu isso estou aqui agora no Instagram e já detona. Já detona. Para o bem ou para o mal, né? A gente tem essas áreas aí para o bem e para o mal. Então, o segredinho sempre foi, né, Léo? Olhar a gente. Mas hoje, o olhar é diferente. Não é olhar porque a gente olhava para plano de carreira. Não, é olhar agora. É olhar agora. Toma decisão, mas olha agora. E aí traça o período. E também as coisas mudam muito rápido. Então, você começa a fazer um PDI para o cara, né, um plano de desenvolvimento individual, pum, acontece algo no meio que você já tem que ter plano A, plano B. Não é fácil, não. Mas é bom. Mas é bom, né? Mas é bom, é muito bom. Como você adapta as suas estratégias de gestão de pessoa para atender às necessidades específicas de cada cliente? Qual é a mágica disso aí? Isso mesmo. A gente tem dentro da hotelaria, principalmente, e aí eu vou até falar um pouco que hoje eu atendo muito mais clientes. Porque quando você está dentro da hotelaria, como eu tive no Sheraton e no Pestana, você tem uma estrutura enorme por trás que te identifica o tipo de cliente que está naquele tipo de negócio. Então, você sabe qual é o cliente para o Sheraton, qual é o cliente para o Pestana. Quando isso está bem claro, é mais fácil de você fazer o treinamento, porque você tem o DNA daquela marca. Uhum. Eu hoje, por exemplo, sou uma consultora que presta serviço para várias marcas, com vários DNAs diferentes. Então, o primeiro passo além de receber, né, um monte de catálogo de cultura, que é lindo. Os manuais são as coisas mais lindas da cultura, pilares, projetos. Conversa com a gestão e depois conversa com os colaboradores. E faz um match disso para você entender realmente como é que é tratar, porque o universo é diferente. E, gente, o universo é diferente no bairro. O cliente é diferente no bairro. A gente tem redes enormes, a Rede Accor, por exemplo, que é uma rede enorme, e, além disso, ainda tem os franqueados dentro da própria estrutura, que são administradores que tomam conta do negócio e que têm o seu próprio DNA. Então, essa mesclagem é importante que você fale com a empresa. E a gente, como você falou, é estratégico. Eu não vejo outro lugar do que a gente não esteja sentado ao lado de senhor CEO. Não tem como. A gente não está mais lá naquele fundinho que é assim,
Antigamente eu era presa gerente administrativo financeiro, você lembra? Lembro. Hoje Eu o diretor financeiro, até o Marcelo assumir e falar assim, não, trata comigo. Não tem E como. o Gerson me bloqueava, aí o Marcelo começou a me liberar. Exatamente. Mas vamos, agora você deu o gancho para a gente fazer uma guinada. Vamos para Ver Leal. Bora! Legal? Vamos começar a falar um pouco da Valéria, gestora, dona, CEO da Ver Leal Gestão. Você atua como consultora, né, em parceria com grandes hotéis. Como que tem sido essa experiência para você? Olha, levei um tempo, Léo, e aí é que estou lembrando. Eu sempre achei que eu fosse a Valéria de algum lugar. E a gente sempre usava, né? Valéria da onde? A Valéria da Vela. É a história do sobrenome. Depois eu vou te contar a história do sobrenome, que é muito engraçada a história do sobrenome. E eu tenho um amigo, Paulo Dias, que foi diretor executivo do Grupo Pestana, hoje está no Pestana Lisboa, muito querido, que foi quem me roubou do Sheraton, hoje eu já posso falar, porque isso já passou, a mágoa já foi curada. Já foi curada. Foi ele que me levou pro Pestana, e ele era o Paulo Dias, e todo mundo era o Paulo Dias, e até porque Paulo é um nome, né, que se você não trouxer, e ele nunca foi o Paulo do Pestana, e ele estava há anos na marca. E um dia ele me chamou e falou assim, você tem que usar o Valéria Leal, você tem que deixar a sua marca. E aí a Valéria Leal está em tal lugar. Tanto que é Ver Leal, a empresa. Porque eu fui usando isso de uma certa forma, e ele sempre me diz, você é muito grande para isso aqui. Eu amo, Paulo, vou mandar para você, porque você é queridíssimo. O Paulo sempre fala, você é muito grande. Paulo, se inscreve, tá? Por favor. Divulga e compartilha lá em Lisboa, aí. Eu vou mandar para ele lá em Lisboa. Tá, que eu já tenho uma pessoa em Lisboa compartilhando. Aí mais um vai ser ótimo. O que acontece? E ele falava, você é muito grande para isso tudo. É um pecado deixar que você, com essa experiência e com essa forma que você tem de falar, você fale só pra gente. E eu já era responsável pelo Fórum de RH da hotelaria, que a gente tem reuniões bimestrais. E eu era presidente desse fórum. Então já tinha esse espaço ali. E aí, com isso, eu fui entendendo como era. E aí, depois de 2 anos no Pestana, eu engravidei. Uma grata surpresa. Aos 44, gente. No segundo tempo. Me vi grávida. E aí falei, cara, a rota agora tem que mudar um pouco. Por quê? Já um pouco menos acelerado para essas questões de... Você vai subindo o nível, você não fica tão operacional de estar ali tão dentro. Sim. Mas, como eu era responsável executiva por uma rede de 12 unidades, eu viajava o tempo inteiro. Pra você ter ideia, eu viajei até o 8º mês. Aí sim. Com autorização para viajar. Hotelaria era viajar, né? Aí sim a hotelaria. Exatamente, Léo. Aí sim era viajar. Então, assim, falei, cara, isso aqui eu vou ter que mudar isso. Vou ter que pensar em alguma coisa. E o meu marido também é hoteleiro. E ele foi convidado para ir para Recife. E o meu filho tinha 1 ano. E eu falei, cara, é agora. É agora. É agora. Eu vou mudar porque aí... qual é a justificativa? Eu estou mudando para uma outra cidade, em que vou me adaptar lá. E lá eu fui, e a coisa da maternidade, que é uma novidade para gente. E muito autônoma, você imagina. Você tem que olhar para trás. E filho é muito pior do que a negociação de sindicato, gente. Você não tem noção. Filho é todo dia, né? Não é assim, data base, tá próximo, vamos lá. Não, é todo dia. E aí, com isso, eu comecei a sair desse universo de ser de um só, e entender que isso funcionaria. Fui a Recife, fui muito bem recebida, é um lugar que eu tenho um carinho muito grande, mas é uma cidade onde todo mundo se conhece, e o sobrenome, sim, faz muito efeito para você ter chancela para alguma coisa. Então, eu era a menina do Sul, porque lá a gente não é nem do Sudeste, a gente é do Sul. Pessoal do Sul. Lá é do Sul. E aí tinham grandes parceiros aqui que eu estava acostumada, principalmente em hunting. E aí lá eu fui, cara, vou fazer um processo seletivo aqui, outro ali. E eles queriam trazer pessoal do Sul. Rio de Janeiro e São Paulo. E eu falei, cara, eu sou a pessoa que conheço o pessoal do Sul. Viu? E aí com isso eu fui entendendo que, eu sei fazer disso, eu sei fazer isso, eu sei fazer isso. E com 2 anos e meio lá, o Pedrinho já estava com 2 anos e meio, nós voltamos, porque meu esposo foi convidado para vir para uma rede aqui no Rio. Eu falei, vamos voltar. E aí o medo. Meu não deles, quando eu voltei. O setor de hotelaria, e eu brinco com eles até hoje, a Val voltou. Quem vai perder a vaga?
Porque eu tinha saído, porque eu quis sair. E aí, as portas se fecharam mesmo, gente. Era muito estranho, porque eu não conseguia entrar. Falei, cara, minha estratégia deve estar errada. Peraí, deixa eu pensar aqui como é que eu tenho que entrar. Eu tenho que começar a dizer que eu sou consultora e que eu não quero voltar para esse mercado. E aí eu tive a oportunidade de fazer... E aí comecei a ir para os hotéis e mostrar treinamento, desenvolvimento. E aí não tinha pacote. E até hoje, se você olhar o meu material, o site onde eu estou, primeiro, eu não exponho os meus clientes. Então, eu não tenho lá quem é que eu atendo. Porque eu atendo do hunting até a dor, até a crise. E eu não posso estar espalhando isso. E como eu faço hunting, eu não posso dizer que eu estou fazendo para um e para o outro. Claro, gente, que todos os acordos de confidencialidade, de captação de mão de obra. Então, assim, o que acontece? Eu falei, cara, eu tenho que começar a mostrar do tipo, deixa eu fazer um diagnóstico e ver o que você tem e o que você precisa. E aí eu vejo se eu posso te atender ou se eu indico alguém. E vamos ver se esse é o caminho mesmo que você deveria trilhar. Isso deu muito certo. Porque hoje eu não vou assim, Val, você pode vir fazer um treinamento? Val, eu não estou conseguindo que o pessoal na recepção faça isso. O que você acha que pode ser? É falta de treinamento. É falta de benefício. É falta de... E aí, agora há pouco, acabei de ser credenciada aí a representante Great Place to Work aqui no Rio. E aí a gente também traz a questão de pesquisa de clima como uma informação muito importante. E aí o meu canalzinho começou a virar no sentido de que é Valéria Leal. E aí, ao criar a empresa, a pessoa que estava comigo em marketing falou, Val, contando a história, ele falou, Val, a empresa é você, é a V Leal. Você vai expandir, mas é você. As pessoas querem falar com a Val Leal. Com a Val. Você é a Valéria Leal? Então tá. E aí isso abriu umas portas. E hoje é assim, o que você está precisando? E às vezes é só uma conversa mesmo. Não. E aí você vira amiga por dia inteiro. Aí na hora que você precisa de uma coisa, que é comprar caneca nova, aí o cara fala, agora eu sei que a Val sabe até onde bota a caneca, então ela deve vender a caneca nova, saber como compra e ajudar a gente a escolher a caneca. Então isso foi criando um ambiente onde eu fico muito confortável, porque eu mergulhei muito na hotelaria. E eu mergulhei fazendo plantão. Porque aí eu sei falar desde a operação até o financeiro, fazendo orçamento, noites e noites mesmo, porque o americano é D+2, né? Você fechou, sim. +2 na mesa dele. Então, ponto final. Ponto final. E em dólar, né? Com o valor vindo de lá. Que você tem que Sim. chegar no valor dele. Então, isso me deu essa mobilidade de dizer, cara, eu posso te atender na hora que for. Então, eu faço treinamento de madrugada, se for preciso. A cozinha não para. Os meninos estão aqui no turno da madrugada, de 22 às 5h20 fazendo da manhã. Treinamento de madrugada. De madrugada, senhora, é a hora que ele está trabalhando. É a hora que ele está lá, Você cara. quer que ele não durma? Você quer pra que o vir cara fazer um saia treinamento? E é o que acontecia muito no hotelaria. O cara tinha que Às sair 5 horas da manhã e voltar às 8 para fazer um treinamento. Não, a gente tem um quarto, ele dorme aqui. Não, ele não dorme. Não é sobre isso, gente. Ele não... É fazer no horário dele. Então, isso tudo fui... E aí, me encantei mais ainda, porque eu digo que eu sou de todo mundo. E isso reafirmou. Eu fui fazer um treinamento num hotel e uma diretora de RH me chamou no cantinho e falou, Val, você tem certeza que você não quer voltar para a hotelaria, para dentro da hotelaria? Eu falei, não, eu vou ser consultora. Não tem jeito. Expliquei por quê, expliquei do filho, expliquei para tudo. Uma semana depois, gente, e ela espalhou tão rápido que aí todo mundo fez... E as portas... E principalmente as redes internacionais que tinham mais medo. Medo no sentido, não é porque os profissionais que não estavam lá não tinham suas competências, mas o estilo, o jeito de fazer, quem a gente conhece. Carisma também. E assim, gente, eu vou dizer, eu sou arroz de festa. Onde eu vou, eu não consigo passar desapercebida. Eu gosto de gente. Isso é verdade, que eu te conheci hoje no elevador. Não fizemos foi? uma festa ali. Exatamente, eu brinco, eu sou o arroz de festa. Então isso... Há quem não goste, e eu digo também, há quem me ame. E eu falei isso anteontem para um cliente meu. É uma meu. escola, né? A Vela era uma escola de festa. Né? Gente, era. Pelo amor de Deus. Muito feliz nesse sentido. Pelo amor de Deus. E fazer tudo com muita alegria. Sem esculhambar, mas com muita alegria. Então, isso acabou... Eu acho que é aquela coisa... Vai entrando também pra gente. Vai mudando um pouco o que a gente é. E a sensibilidade que a gente tem diante disso. Se eu estou vendendo um serviço onde o sorriso e o bem-estar é o maior valor... Eu já tenho que partir desse princípio. Que a gente
Vem disso, né? Que é o que a gente entrega para os nossos colaboradores. Então, esse arroz de festa, eu acho que quando eu falei isso, foi a coisa do... E hoje eu estou nas redes internacionais em todas elas. Apoiando de um momento, de outro. E é assim, o que você precisa? Das redes internacionais, com esse todo o seu trabalho, como é que você vê a evolução dos recursos humanos de quando você começou para o que nós estamos hoje? Nossa, graças a Deus evoluiu muito. Na realidade, eu acho que eu brinquei aqui, era relações industriais. Isso, relações industriais. Eu lembro dessa fase. Né, de 1900 e muito bolinha. Mas é bom explicar... Que não é tão bolinha assim? Que não é tão bolinha assim, não. Por que relações industriais? Porque a gente cuidava de RH, de gente, de jardinagem, de obra, de manutenção, de segurança, de frota. A comida. Da comida. Então não é só o glamour. É, isso mesmo. Tinha um monte de coisa que função que tem um monte de profissional que faz hoje, isso, que ficava na cabeça do de uma cara pessoa. De RH. Léo, então, isso mesmo. E com isso a gente... Andou. E a gente não fazia gestão de gente. Não tinha tempo. Era a última ponta que a gente tinha. Por quê? Primeiro, era DP. O que era forte naquela época? A administração não podia de pessoal. E muito manual. A gente não tinha tudo que a gente tem hoje. Hoje você bota num sistema que lê para o E-Social, que lê para o ECAC, está tudo pronto. A guia está lá. Que bênção. Não, e quando tem, o pessoal tinha medo, né? Quando eu cheguei na Vela, tinha um sistema maravilhoso, todo informatizado, integrado, para admissão, para demissão, para não sei o quê. Aí eu cheguei lá, legal, isso aqui funciona. Aí eu abri um arquivo lá, falei, o que é isso aí? Aí é um arquivo de e-mail. Como é que é? Eles imprimiam todos os e-mails e arquivavam. Eles imprimiam todas as autorizações de contratação digitais e arquivavam. Gente, joga fora. Você tá maluco? Joga fora. Eu quero ver uma fogueira no campo. Vamos jogar fora tudo isso. Porque naquela época o e-mail veio para acabar com o papel. Aí as pessoas pegavam os imprimiam, e-mails e imprimiam. Era Não, muito interessante exatamente. Essa porque a gente estava irrigado ainda também é uma coisa muito forte, que era a documentação. Sim. E que para o DP era o cara do documento. Quanto mais documento tivesse na ficha do funcionário, mais trabalho ele fez. Mais trabalho ele fez. Não está faltando nenhuma informação ali. E ao longo do tempo, a gente foi perdendo essas coisas administrativas e ganhando os subsistemas de RH. E aí a gente foi falar de treinamento, de desenvolvimento, de avaliação de desempenho, de pesquisa de clima. E aí houve uma transformação que, abençoada seja, foi colocando a gente hoje no que a gente chama de gestor de gente. Sim. E ainda tendo a oportunidade de saber que você não vai conseguir fazer tudo isso dentro da sua própria casa com seu recurso. Porque antes... E a gente tinha que fazer medo tudo. De consultoria, porque o diretor, você consultoria para quê? Eu te contratei para isso? Você está te pagando para fazer isso? Exatamente. Por que você quer consultoria? Que olhar diferente? O olhar tem que ser seu. Quem conhece do meu negócio é você. Sim. Tinha muito isso. E hoje você tem a percepção e até o pedido de vamos trazer alguém para ter um olhar diferente sobre algo que a gente pode estar sendo míope. Então, essa mudança, eu acho assim, que hoje a gente está nos melhores momentos dentro da gestão de gente. Porque o olhar ainda é... A gente conseguiu, na realidade, juntar o que é ser produtivo, que é resultado, porque a gente se tornou um departamento com vida própria dentro das instituições, dentro das empresas, que antes a gente era ou preso ao gerente financeiro ou solto de ninguém. Porque assim, tem um departamento de gerente de RH, responde a quem? O financeiro vai perguntar uma coisa, o comercial vai perguntar... E a gente não estava próximo ao CEO, ao presidente, ou o que fosse. Agora não, a gente está ali e é um dotlinezinho, é uma pontilhadinha. Espera que eu estou ali na estratégia, eu já volto. Como é que eu vou... E de ouvirem, né, Léo? Eu estou pensando. Peraí, eu estou pensando? Chama o RH. Você vai pensar junto com o RH. E antigamente era chama o RH para ver se pode, se na lei diz que está e se vai dar algum risco para a gente. Era isso que a gente ia falar. Exatamente. Era tecnicista do negócio e não de olhar a gente. Não, gente, a gente vê depois. E eles têm que fazer. Vamos embora. Era máquina, a gente Sabe era máquina. Eu ouvi isso na administração pública, né? Imagina. Meu filho, primeiro eu tenho que resolver a arrecadação do Estado. Depois eu tenho que resolver o negócio. Gente, a gente cura depois. Vai lá tocando o teu barco, por enquanto. Aí eu olhei para a cara dele e falei assim, esse é o problema da administração pública. E ele era robusto, um senhor, né?
olhou para mim e falou assim, por que você acha isso? Aí eu falei. Aí o meu chefe me segurava assim, quase te fica dando quieto. cutucada. Era o Júlio Bueno, que era o secretário, que morreu depois. Ficou meu amigo depois disso. Eu falei, me admira, Júlio, você é tricolor, como eu. Pensar assim, a gente tem que cuidar de gente junto. Aí ele entendeu, a gente cuidou de gente junto. Sem gente não há negócio nenhum. Não é. E aí, o desafio agora de gente é essa nova galerinha que está vindo aí, de 30. Que é pior. Que já acha que é Uma outra diretor, que tá nascendo executivo. Não, então, Tá aí você nascendo tem. aí é pior ainda. Que... A de 30, Léo, senta com você, e porque eles fizeram os MBAs da vida e os treinamentos lá fora, e ele já quer entrar executivo. Já quer ser chefe. Porque, vê bem, ele se forma, não sai da faculdade, faz um MBA, não sai da faculdade, faz um mestrado, doutorado, mestrado. Não sai, faz um... Sem ter nenhuma experiência profissional, ele vira doutor. Aí você quer dizer que esse cara vai ser assistente administrativo? Não, eu quero ser diretor. Exatamente, exatamente. Isso é só para começar, diretor. E na hotelaria a gente Demite ainda o presidente tinha uma dificuldade muito grande, porque a gente tem os cursos técnicos para hoteleiro, agora a gente tem as universidades com alguns cursos, mas a gente não tinha nenhum MBA especializado para hotelaria e turismo. E a UF, ainda bem que teve essa ideia maravilhosa, e tem 2 anos legal. que eles têm um curso direcionado para hotelaria e turismo e eventos. Então, eu estou lá 2 anos com ele, num semestre, e eu dou gestão de gente. E aí, conta a verdade da hotelaria, para quem está chegando. E aí, o que é legal, você vê muito gestor, 30, 40, que estão fazendo MBA. Como é que está a idade média dos RHs das redes hoteleiras? Com a pandemia, agora é tudo 25, 22, 21. Maravilha. Com o boom, quer dizer, com o processo todo que a gente teve com a Covid, mandou-se todo mundo embora, a hotelaria pagava muito bem, porque você entrega a vida, era assim, né? Então, para entregar a sua vida, que preço tem a sua vida? Você dava o preço, o cara te colocava lá. E você ainda tinha que pagar o preço com o idioma, que já é uma dificuldade, era uma dificuldade naquela época. Foi-se trocando, saiu caro, entrou o 22, o 24, o 25, que tem o MBA, e aí nada contra os cursos da Disney, são maravilhosos, façam, são perfeitos, mas não validam um profissional, principalmente numa posição de liderança. Dá para ele todo o conhecimento, mas não quer dizer que ele tem essa chancela, sabe? Ele faz um checklist dele mesmo e ele te diz, olha, eu tô pronto. Eu mesmo já fiz o processo. Ele, é quase como fazer entrevista já te dizendo assim, eu já te dei o resultado, tô aprovado. Ele te dá o resultado da entrevista. Porque eu tenho. E o RH, nesses lugares, eles estão muito assim, na hotelaria, principalmente. E a gente teve, nos últimos 3 anos atrás, a gente trouxe gente da indústria, foi um fiasco. Porque o cara foi com produção, mas eram as grandes empresas internacionais por causa do idioma e por causa de outras questões de formação. Deu tudo errado. Agora eles estão buscando também da área de serviço, mas uma garotada muito nova, com muito IA na cabeça, nada contra também, porque eu já estou até fazendo curso, mas com um olhar que falta senioridade. E aí, pela outra conta, o outro contraponto disso é que estão voltando, a nossa geração está voltando para o mercado, principalmente hotelaria. E aí eu fico feliz quando eu vejo, falo assim, que benção. Mesmo que seja para a gente ensinar para eles. Porque essa bagagem que nós temos para trás, você não consegue adquirir com um curso de seja lá do que for. E essa habilidade da tradução, da versão, da interpretação. Por quê? Porque eles também não estão vendo isso, né, nas cadeiras que eles estão estudando. Porque PQ, VC, NQ, CQ, SQN. Meu filho responde para mim, SQN. Ok. Eu faço uma pergunta e ele fala ok. Ok. O sim é S agora? S. Quando é um sim, S. Então, eles também não têm essa habilidade de interpretar, de dar... E aí, quando senta com o CEO para estratégia, ele fala assim, não, eu sei mexer no computador. Ele não sabe fazer a pergunta, né? Outro dia foi muito engraçado, a minha filha Antes virou... de você falar, deixa eu só fazer um break aqui para o nosso patrocinador. Maravilha. Bem, amigos, nós estamos aqui patrocinados pela Interlife. Mas eu tenho uma dúvida, Paulo. O que é Interlife?
A Interlife é um cartão benefício que ela atende uma área que as operadoras e seguradoras de plano de saúde não atendem. Ela atende a área ambulatorial, somente consultas e exames. E é praticamente um plano de saúde, de uma forma parecida, né? Exatamente, é um plano de saúde na realidade, só que é ambulatorial. Mas não é caro, não? Não, tem um preço, até por ser ambulatorial, tem um preço muito convidativo. Inclusive, se vocês quiserem, entrem aqui no QR Code que está aqui aparecendo na nossa tela e vejam os valores. Se a sua empresa não tem caixa para bancar um plano de saúde para os seus funcionários, a Interlife é a solução. Porque vai tirar as pessoas das clínicas da família, do INSS, na parte ambulatorial, que fique bem claro isso, tá? Para ter atendimento em clínicas, em boas clínicas, por um valor bastante reduzido. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem muitas empresas hoje que optam por dar o plano de saúde, porque tem que dar, se não perde competitividade, só para o funcionário. Então ela poderia ter o plano de saúde para o funcionário e fechar um contrato com a Interlife para os dependentes dos funcionários? Muito bem observado, Léo. Exatamente isso. Então, se a sua empresa oferece plano de saúde para os funcionários, mas há uma demanda para que os pais desses funcionários que não estão cobertos no plano de saúde tenham algum tipo de benefício, a Interlife é a solução para isso. Porque você pode dar para os dependentes do funcionário que não participam dessa cobertura o plano Interlife. Na área ambulatorial, eles vão estar plenamente atendidos. Aí, pessoal de RH, não tem mais desculpa, né? Agora, chama o pessoal da Interlife, vai conversar e é mais um benefício legal que vocês podem estar dando para os seus funcionários. Exatamente isso. Então, Interlife, só procurar aqui no QR Code e vocês vão ver que realmente é muito bom. E atende em 11 estados. Pediu para mim, falou comigo o seguinte: pai, eu preciso de um currículo. Para quê? Não, porque eu tenho que ter uma empresa aqui que resolveu pedir currículo, cara. Resolveu pedir currículo, Falei, tá bom, vou fazer um para você. Aí fiz umzinho simples, de uma páginazinha, estudante, né? Mandei para ela. Você viu? Adoraram. Muito legal. Aí passou uns 15 dias. Pai, me manda o modelo dele. Mas como assim? Em vez de botar o meu nome, só bota assim, aqui escreve o nome, aqui não sei o quê. Aqui, em objetivo, aqui escreve isso, aqui. Um roteiro de currículo. Um roteiro de currículo, no currículo. Falei, por quê? Não, depois eu te falo. Eu mandei. Aí, muito obrigado. Mas por quê? Meu professor adorou. Porque ele viu o meu currículo, ele queria dar uma aula de currículo, mas ele não estava entendendo muito bem o que estava ali no meu currículo, e aí ele usou o modelo, deu uma aula, todo mundo ficou super satisfeito. Eu falei, cara, e o direito autoral nessa história? Os créditos no final. Gente. Mas aí é legal você falar isso. E porque assim, eu não sou contra, de forma alguma, todas as metodologias que a gente pode usar, porque a gente foi da época da Barça, do conhecer. Nós temos muito mais profundidade no conhecimento do que essa geração nova que está aqui só na tela. Eles são muito rasos em relação a isso. Porque a gente sabe perguntar. Porque eu digo para eles, vocês podem até ter uma boa intenção na resposta, só que a pergunta que vocês fazem, não é a pergunta para a resposta que vocês querem. A pergunta está muito equivocada. E aí eles vão para os chats da vida e fazem a pergunta errada. E a resposta vem errada, porque ele não sabe perguntar. Ele não sabe associar. Nem para o chat eles sabem fazer a pergunta. Exatamente, porque ele não sabe fazer associação. Aí você vê a evolução. Ela, quando chegou lá no high school, no último ano, chegou na escola e entregaram um tablet para ela. Mas o que é isso? Aí, seu material de estudo. Todas as matérias estão aí dentro, todos os textos, todas as coisas, e as suas provas também virão aqui. Eu falei, aí a prova faz aonde você quiser fazer, você faz a prova, em casa, em qualquer lugar. E se eu pesquisar? Você pode pesquisar. Porque se você souber pesquisar certo, você vai responder certo. E aí tudo bem. Você não é obrigado a ter tudo da tua cabeça. Exatamente. A prova, na realidade, ela não mede a sua capacidade. Porque na hora da prova você pode estar tenso, você vai esquecer algumas coisas. Faz em casa, à noite. Você precisa estar na escola para fazer a prova. É verdade. E eles têm a facilidade. Eu acho que o universo da facilidade do tablet, essa coisa, eu acho fascinante.
Sim. Eu ainda sou do livro, tá, Léo? Eu também. Eu não sou fã do livro, eu escrevo o livro. Eu uso as duas coisas. Eu escrevo também. Eu escrevo mais na parte de roteiros. Você falou que você é de cinema, né? Pois é, eu tenho algumas coisas, depois eu te mostro. Mas eu gosto de usar as duas ferramentas. Por quê? Você não tem todos os livros em casa. Às vezes tem coisas assim, o Google vai te responder. Isso, assim. não, eu também uso como ferramenta. Eu uso o muito Task, Google, muito uso no IA, telefone. eu uso Eu uso Diabo. tudo, eu também. Olha, sabe o que acontece? Já estamos com mais de 60 minutos. E passou, nossa. Passou assim. Não, eu tinha olhado para aqui ainda há pouco, ainda faltavam 15. Eu digo, vai dar tempo. Quando você olha... Mas eu volto. Você vai voltar, não tem a menor dúvida. Eu tenho um monte de coisa a perguntar, quero saber de saúde mental dentro de rede hoteleira. Eu tenho, olha, cheio de perguntas para fazer para você. E eu quero mais uma coisa, eu quero te propor uma coisa que você falou no início, fora do ar ainda, a gente começar uma série hotel. Bora? Super top. Começar a trazer profissionais. E conforme fosse, a gente conseguir montar uma estrutura, trazer alguns pequenos fóruns de profissionais para estar trocando ideia e a gente conversando junto com eles aqui. Olha, já aí, fala em dependendo nome da da nossa hotelaria. área de estrutura, conseguir já tô chamando a definir hotelaria isso. toda, vamos encerrar. Você está concorrendo ao prêmio de melhor palestrante do ano, de melhor entrevistada do ano. E o pessoal isso... sabe, eles têm que se inscrever, curtir, mandar mensagem, comentário, comentar e qualquer compartilhar. tipo de interação dentro do YouTube vai valer. Opa! Mas com certeza você vai estar, apesar que todos vão estar, mas com certeza para receber o prêmio, que já tem até um prêmio desenhado, você vai estar lá. A gente vai fazer um grande evento num hotel, com certeza, em janeiro. Vai ser o Oscar do RH. Vai ser o Oscar do RH. Perfeito, gente. Com palestra também, com algumas coisas. Contem comigo 100%. Desenvolver, se puder fazer uma feirinha, a gente faz uma feirinha. Faz. Ai, gente, adoro. Ok? Adoro arroz de festa, né? Maravilha, exatamente. Uma grande festa e... Obrigada. Uma reflexão final sua para a gente poder estar encerrando. Obrigada. Muito bom te conhecer, muito bom ter você aqui. Olha, foi ótimo falar do que a gente mais sabe fazer, que é falar de gente. Do que a gente gosta, né? E do que a gente gosta. E o valor que isso é para as pessoas, gente. Pessoa é tudo, gente, é tudo no negócio. E não é só porque é serviço, não, hein? Lá na produção, aonde seja. E ainda bem que agora, eu acho que a sociedade entendeu. Infelizmente teve que passar por um momento muito delicado para entender de que isso aqui é o poder da gente. Está dentro dessa caixa. Exatamente. Tá bom? E idade não tem nada a ver com isso. Estou na melhor idade. Exatamente. Isso. E estarei sempre na melhor idade. Você tem uma ideia? Nós começando uma coisa nova aos 70. Ele que 71, e como era, 72. E olha só, e aí eu vou falar, como era bom o nosso RH. Era muito bom, né? Mas é o que a gente fala, modelo novo. Um modelo novo, diferente, mas muito gostoso também. Eu frequentei anos aquele RH. Eu conheci muita gente, a gente não lembra aqueles contatos. Eram 150 pessoas em média, naquele burburinho delicioso. Aquele furdunço delicioso. Furdunço delicioso. Mas isso aqui leva a gente a lugares incríveis. Sim. Aqui nós temos um alcance muito maior. Muito maior. Gente, mais conseguimos chegar a mil e você vai ver agora, depois de Valéria Leal. Depois de Valéria Leal, né? Mas é um crescimento orgânico legal que está acontecendo. A gente está com um número de visualização muito grande. A gente está trazendo gente bem interessante. Eu tenho visto contribuições muito importantes. Eu tenho encontrado uma receptividade monstruosa de todos os amigos. Todos querem vir de qualquer maneira. Então, estão rompendo fronteira. Até gente de fora do Rio está querendo vir. Eu vou trazer gente de Lisboa para falar com você, fazer online. O Paulo Dias. Pega um avião e vem. Não, ele vem no final do ano sempre, que eu acho que ele passa Réveillon aí. A gente já pede para ele. Maravilha. Deixa marcado. Beleza. Gente, muito obrigada mais uma vez. Gente, eu voltei para o mercado também de consultoria. Tá? Eu estou na Interage. A Interage é uma consultoria de recursos humanos que tem várias soluções que permitem que a gente possa ajudar os nossos clientes em qualquer área de recursos humanos. De recrutamento de seleção a plano de cargos e salários. Qualquer coisa, acessem também pelo QR Code e venham ficar com a gente. E contem com a sua bagagem em recursos humanos, que é... pequenininha, né? 40 anos de mercado. Ok, gente. Obrigado, Interlife. Obrigado, Interage. Por lá.